Vamos ver se... Pronto, entrou ao vivo no Face também. Olá, uma boa noite para você. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma live. Sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento saudável. Hoje estou aqui para a gente conversar sobre por que é difícil, o tema de hoje, por que é difícil diferenciar depressão e demência. Os alunos do curso de Introdução à Gerontologia certamente já estão por dentro desse assunto, mas quem não fez o curso não pode, talvez, imaginar o quanto que é difícil. E eu vou explicar para vocês por quê, tá bom? Quero dar uma boa noite para o Jean, uma boa noite para a psicóloga Roberta Nunes, boa noite aqui no Facebook para Maria Teodora, Cleuma Honorato. Lembrando a vocês que estou com transmissão simultânea, Facebook e Instagram. Então, se tiver algum problema em alguma dessas plataformas, vocês podem transitar para outra, tá bom? Cleuma Honorato também, boa noite, seja bem-vinda. Bom, antes de iniciar o tema de hoje, eu quero pedir a você que ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube e que vai assistir esse vídeo posteriormente, se inscreva, ative o sininho para você receber notificação dos vídeos, tá bom? Isso é muito importante para que você esteja por dentro aí dos vídeos do meu canal. E lembrando a você que está me assistindo pela primeira vez, meu canal do YouTube tem mais de 250 vídeos sobre saúde da pessoa idosa e sobre gerontologia, tá bom? Então você que não entrou lá, aproveita, dá uma pesquisada, né? E aproveita todo o conteúdo que está lá no meu canal do YouTube. Boa noite, Maria Abreu, seja bem-vinda no Facebook. Bom, gente, vou pedir a quem já chegou na live, compartilha a live, convide outras pessoas, já vou entrar no assunto de hoje. Semana passada, na sexta-feira, nós conversamos um pouco sobre a questão da depressão em pessoas idosas, né? E aí eu me comprometi, eu falei com vocês que eu estaria ao longo dessa semana também falando sobre depressão. E um dos temas que surgiu, inclusive por conta do curso de Introdução à Gerontologia, foi justamente esse tema, né? Quanto que é difícil diferenciar depressão e demência. Por quê? Muitas vezes a gente escuta muitos idosos, né, que estão com depressão, na verdade, se queixando com queixas de memória, reclamando a questão da atenção, da dificuldade com concentração, e aí eles imaginam que estão sofrendo já uma demência. E eu vou explicar para vocês o que acontece, porque que a depressão, muitas vezes os sintomas de depressão, eles simulam sintomas de demência, tá? E a gente vai entender por que, por exemplo, cuidadoras de idosos, especialmente de idosos que têm a doença de Alzheimer, chega em determinado momento que elas começam a se queixar de memória, e aí elas já automaticamente já imaginam que estão sofrendo com Alzheimer também, mas não. Geralmente elas estão enfrentando um processo de depressão, e aí por conta desse processo de depressão elas vão apresentar sintomas cognitivos, tá? Quero dar uma boa noite para Liliana Lima no Instagram, seja bem-vinda. Dalva Noeci Bandeira também no Facebook. Gente, o que acontece, né? Eu expliquei para vocês que o indivíduo, o idoso, quando ele está com depressão, e na verdade não só o idoso, né? Mas qualquer pessoa que enfrente processos depressivos, ela vai ter sintomas que são sintomas físicos, alterações relacionadas à questão do apetite, alterações relacionadas à questão do sono, e ela tem mudanças também relacionadas ao humor. A gente falou bastante na aula da semana passada, né? Fica com humor depressivo, ou pode ficar muito irritada, pode ficar uma pessoa agressiva também. A gente tem mania de imaginar que com depressão a pessoa vai apenas apresentar aquele humor entristecido, mas não, expliquei na sexta, ela pode ficar uma pessoa irritada, né? Mas aí o que acontece? Por que é difícil diferenciar depressão e demência? Porque uma pessoa, quando ela está com depressão, ela também vai apresentar sintomas cognitivos e sintomas de comportamento, tá? Então, o que acontece com o indivíduo que está com depressão? Ele começa a ter uma dificuldade com a questão da atenção, e aí a gente tem que entender por quê. A queixa, geralmente, né, desse idoso é a queixa lá na memória, mas o que acontece? A memória, a formação de memória, ela tem um processo, tá? O processo começa com a atenção, tá? Parte para a concentração, e aí a gente entra no processo que a gente diz que é o processo de fixar a aprendizagem, para então a gente formar as memórias. E o que acontece com o indivíduo depressivo? Ele tem falhas justamente nesse início do processo de formação da memória, tá? Então ele tem dificuldade com a atenção e tem dificuldade com a concentração. Como ele não sabe disso, e a família não sabe,
quando essa pessoa ela apresenta as queixas de memória, automaticamente a gente acaba relacionando a queixas de memória com as demências. Por quê? Porque a gente sabe que o déficit, né, na questão da memória está relacionado com demências. Não só isso, tá? Mas você que está me assistindo aqui pela primeira vez, eu fiz uma semana inteira falando sobre a questão das demências, tá? Então eu falei sobre demência na doença de Parkinson, demência vascular, demência na doença de Alzheimer. Então você que não assistiu essas lives e que não está entendendo muito bem a questão das demências, eu sugiro que você passe lá no meu canal do YouTube e assista, né, todos esses vídeos que eu expliquei sobre as demências. Uma das queixas, especialmente quando a gente fala de demência na doença de Alzheimer, que é a mais prevalente, né, entre as pessoas idosas, a principal queixa é a queixa de memória. E aí, então, a gente logo relaciona qualquer queixa de memória com demência, tá? Mas qual é a diferenciação, então? Quem tem depressão vai apresentar queixas de memória. Essas queixas estão relacionadas justamente a essa questão do processo de formação de memória. Essa pessoa vai ter perda de atenção, perda de concentração. Logo, se ela não consegue fixar a concentração dela em alguma coisa, ela não vai conseguir formar essa memória. Entende? Se alguém está conversando algo com você, nesse momento, você está depressivo, você não consegue se concentrar, a pessoa está falando alguma coisa para você, você não consegue se fixar nos detalhes, você não consegue ter atenção naquilo que a pessoa está falando, logo, você não vai fixar essa memória. Só que aí a sua queixa vai ser sempre só a questão do resultado final. Eu não me lembro o que alguém me disse, eu não me lembro o que alguém me ensinou, mas justamente por conta dessa falha no processo inicial. Além dessa questão cognitiva, dessas perdas cognitivas, né, que quem enfrenta o processo de depressão vai apresentar também, esses sintomas cognitivos, essa pessoa, esse idoso, também vai apresentar os sintomas comportamentais, tá? E aí, quando a gente fala da questão dos sintomas comportamentais, o que acontece? Esse idoso, a gente sempre fala assim, o que acontece numa pessoa que está com depressão? Ela tem muitos sentimentos, muitos pensamentos negativos, né? Esses pensamentos negativos vão fazer com que esse idoso tenha uma perda de autoestima muito grande. Aquela sensação de que não vale, a vida dele não vale a pena, de que ele não serve para nada, de que é melhor ele morrer, que ele é uma pessoa improdutiva, ele é uma pessoa que não tem valor. Todos esses sentimentos, né, negativos, esses pensamentos negativos, associados também a essa questão da perda de energia, né, vão fazer com que essa pessoa, muitas vezes, ela se negligencie. Então, ela vai negligenciar a questão da higiene dela, a questão do cuidado com a aparência, né? Já que ela não tem mais autoestima, ela não vai se preocupar mais com a questão do banho. Ela não tem nem energia, muitas vezes, né? Para tomar um banho, para se arrumar, para pentear o cabelo, para colocar um perfume. Ela muitas vezes vai ter um descontrole financeiro também. Até porque quando a gente fala dessa perda cognitiva, voltando na questão cognitiva, né? Quando a gente fala de cognição, a gente fala de atenção, a gente fala de concentração, a gente fala de memorização, a gente fala da capacidade de você julgar uma coisa como certa e como errada, a capacidade de você planejar aquilo que você quer fazer, de você decidir pela melhor opção para você. Só que quem está com depressão não consegue fazer isso. Essa pessoa ela tem essa perda de energia, ela tem uma lentificação do processo dela de racionalização. Então ela tem a dificuldade de planejar, ela tem a dificuldade de decidir o que ela precisa fazer na hora que ela quer fazer. E tudo isso vai implicar nessas questões todas que eu falei, não só nessa questão da memória, mas também do descontrole. Por exemplo, se ela tem uma perda de atenção, se a memória dela não está funcionando, muitas vezes ela não vai se lembrar as pessoas que ela tem que pagar, por exemplo, né? As contas dela, ela não consegue administrar mais a vida dela financeira. Ela pode se tornar uma pessoa muito apática ou, por outro lado, como eu falei, uma pessoa muito inquieta. A gente só relaciona a depressão com apatia, né? Com aquela pessoa que vai ficar no quarto trancada. Algumas pessoas têm o contrário, um comportamento muito inquieto, de muita agitação, uma pessoa muito irritada, muito queixosa, né? Esse também é um comportamento depressivo. E aí ela não consegue concluir as tarefas. Então, quando a gente discute a questão de demência em idoso, a gente vai falar muito isso. Olha,
O idoso ele vai ter perda de atenção, tem perda de memória, ele não vai funcionar bem, conseguir administrar a vida dele financeira. A gente fala muito isso, por exemplo, fase inicial, né, da doença de Alzheimer, porque o idoso esquece os compromissos, esquece as datas, né? Então, esse início, por exemplo, da doença de Alzheimer, ele pode ser muito bem simulado numa depressão, simulado entre aspas, né? A depressão ela pode ter esses sintomas muito parecidos com a fase inicial da doença de Alzheimer, justamente por conta do que eu falei, de todo esse comprometimento cognitivo, essa dificuldade de atenção para se concentrar, não consegue processar a aprendizagem, vai perder memória, não consegue organizar a vida financeira justamente porque essa cognição já está comprometida por conta da depressão. Agora, o que é interessante a gente saber de tudo isso? O que é um alento, né? Que quando vem toda essa preocupação do idoso com memória, em geral, está mais relacionado com depressão do que com demência. E a depressão, ela tem tratamento, né? Se a gente for falar, por exemplo, da doença de Alzheimer, a gente vai estar falando de um tipo de demência que em sua fase inicial, sim, tem reversão, já existe o protocolo para isso, reversão, início, fase inicial da doença de Alzheimer, fase intermediária para lá, não tem, tá? A gente não conhece até esse momento nenhum protocolo de reversão, mas quem fez aí o treinamento SOS Alzheimer sabe que em fase inicial existe tratamento, sim. E o que acontece? Mas a maioria das demências, né, das demências não reversíveis, a gente não tem tratamento que freie ou que, justamente porque a gente está falando que é irreversível, não tem como reverter, ou seja, aquela pessoa vai progredir com essa demência, tá? Quando a gente fala de depressão, não, a gente fala de uma doença que é tratável, desde que a gente retorna na live anterior, na live de sexta-feira, quem não assistiu, assista, né? A gente está falando de uma doença que, em determinada fase, vai ser necessária a utilização de medicação, mas a gente sempre tem que lembrar que não é só medicação, tá? Que é medicação, que é terapia, é exercício físico, são mudanças alimentares que você precisa fazer também. Se você para só na medicação, infelizmente, na maioria das vezes, você vai ficar dependente da medicação para o resto da sua vida. Então, o que eu quero que fique na cabeça de vocês nessa live, tá? Quando vocês tiverem uma queixa cognitiva, estou com uma dificuldade relacionada à questão da memória, né? Não estou memorizando. O idoso que eu cuido está com um comportamento diferente, ele está com a vida financeira bagunçada, ele está apático, ele está muito irritado, muito agressivo, ou justamente essa questão, está com perda de memória e etc. Não se apavore logo achando que é uma demência, tá? Dê uma olhadinha, preste atenção no que vem acontecendo na vida desse idoso anteriormente, porque geralmente ele teve uma perda, ou de alguém que ele gosta muito, né? Ou está enfrentando um processo de separação, ou seja, é um luto por alguém que morreu, é um luto por conta de uma separação, é uma doença, de repente, uma outra doença que esse idoso está enfrentando, que ele não está sabendo lidar, e aí ele acaba enfrentando, né, um processo depressivo, e isso vai causar essa perda de memória por conta dessas mudanças cognitivas, de comportamento, perda de energia. Não se apavore, tá? Isso que eu quero que fique para vocês. Na maioria das vezes, as perdas cognitivas estão relacionadas com depressão, mas depressão tem tratamento, tá? E a pior coisa que pode acontecer é, por exemplo, uma pessoa está com depressão, aí tem essas perdas cognitivas, aí já imagina que está com demência, e aí deprime muito mais. Aí a memória piora cada vez mais. Então é um ciclo que a gente tem que cortar de início. Primeiro, a gente tem que buscar um acompanhamento médico, buscar uma avaliação médica, né? Às vezes não é nem depressão também, sabe? Às vezes é só o hábito, por exemplo, desse idoso não prestar atenção nas coisas, tá? Acontece muito isso, por exemplo, eu fico observando a minha mãe. Às vezes eu converso com minha mãe, às vezes ela não foca atenção, porque eu tô conversando com ela está prestando atenção em outra coisa, ela está no celular, ela está olhando para a televisão, e aí depois se queixa da memória, que não se lembra o que eu falei. Na verdade, foi uma falta de atenção, porque ela não focou a atenção. E hoje em dia acontece muito isso, inclusive com jovens, né? Porque a gente fica no celular o tempo inteiro, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Quanto mais coisas você faz ao mesmo tempo, a possibilidade de você ter atenção, se concentrar em uma só diminui. E aí depois, é claro, se você sempre voltando, e aí vocês entenderam o processo de formação de memória.
se você não tem atenção, se você não se concentra no que você está fazendo, você não vai conseguir observar o que alguém te falou, o passo a passo que alguém te ensinou, você não vai formar essas memórias, né? E aí realmente vão vir as queixas. Então a gente tem que prestar atenção no que a gente está fazendo e nos concentrar. Se você está com dificuldade disso, pode ser várias coisas, inclusive pode ser depressão. Mas a gente não precisa de logo diretamente relacionar isso com demência. Então, que fique claro isso para vocês. Sintomas depressivos podem também ser sintomas que são similares às demências, tá? Então, a gente precisa ter isso bem em mente, bem claro, para a gente não se apavorar, porque a maioria das pessoas se apavoram aí logo achando que é doença de Alzheimer, né? Ou que são outros tipos de demência, e nem sempre são, né? Quero dar uma boa noite para a Soraya aqui no Instagram. Boa noite para Noeci Bandeira, Marilza Rodrigues, Neuza Estela, Odisseia, Joaquina, Marinês, Rosemary, Solange. A live hoje está florida, né? Heleno, seja bem-vindo. Maria Luz de Terezinha, Sueli de Brito também. Gratidão, gente. Se vocês tiverem perguntas, tá? Sobre essa questão, vocês podem colocar aqui, que eu vou estar respondendo para vocês, tá bom? Tanto no Instagram quanto no Facebook. Quero dizer para vocês também que eu estou produzindo um material super legal para idosos diabéticos, né? Estou produzindo um e-book surpresa aí para vocês. Em breve vou estar falando sobre ele, tá bom? Então fiquem atentos aí que vem novidades aí nos próximos dias. Quero dar uma boa noite para a Sônia Nascimento. A Sol colocou aqui, precisamos ficar atentos, né? Pois é, Sol, demais, né? Justamente por conta desse ciclo. Então, a live de hoje, na verdade, é para alertar você que se você está no processo depressivo, você vai ter essas queixas de memória, né? Enquanto você não estiver melhor, enquanto você não iniciar um tratamento, enquanto você não começar a ter sucesso nesse tratamento, nesse acompanhamento relacionado à questão da depressão, você vai ter queixas de memória. E aí o que não pode acontecer é você se apavorar, né? Você tem que entender que isso faz parte do processo depressivo. E à medida que você for melhorando da depressão, esses sintomas cognitivos, eles vão embora. E aí você vai voltar a organizar a sua vida, né? A gente escuta muitos idosos depressivos falando que se sentem esgotados, se sentem muito cansados. Esse cansaço, ele é um cansaço não só físico, tá? Da pessoa querer ficar deitada, não ter energia para se levantar, mas é um cansaço mental. Então ela não tem essa energia mental para planejar a vida dela, para organizar a vida dela, seja a vida dela financeira, né? Seja a questão da higiene, como eu falei, seja a questão dos cuidados pessoais, estéticos, etc. Então você olha para esse idoso, você vê essa pessoa desleixada, né? Que é o que as pessoas dizem, tá desleixado, não quer tomar mais banho, a vida financeira tá uma bagunça, então ele tá com demência. Não, muitas vezes é esse processo depressivo. É normal, à medida que for melhorando, né? E aí a notícia boa é isso, você vai melhorando a depressão, a sua memória melhora também, tá? Você começa a ficar mais esperto, vamos dizer assim, né? Conseguir fazer as coisas com mais agilidade. Porque com essa perda de energia toda, não tem como você se concentrar, não tem como você formar boas memórias aí, né? Então eu acho que é isso, Liliana, lindona, boa noite. Gente, quero lembrar os alunos aí do curso de gerontologia, depois confirmem para mim se vocês receberam o e-mail hoje, amanhã, provavelmente o certificado de vocês já vai estar pronto, tá? Também a questão do material em PDF, que eu me comprometi a enviar para vocês, o material, os slides das aulas, né? Vou encaminhar para vocês até quarta-feira, tá bom? E vou colocar ainda mais um vídeo bônus na plataforma essa semana, tá? Foi uma sugestão aí da Maria Helena, e eu vou preparar esse vídeo e vou colocar lá para vocês também, tá bom? Também quero dizer que eu fiquei muito emocionada aí com os depoimentos da galera que fez o curso, né? Andei olhando aí a plataforma, hoje vi vários comentários lá, fiquei bem feliz. Tá bom, gente? Então eu acho que é isso. Nessa semana, provavelmente, nós ainda vamos conversar sobre depressão, tá? Tem bastante coisa para a gente conversar. Eu estou estudando nessa semana mais ainda essa questão da depressão, até porque no meu trabalho, toda essa história, né, que a gente veio conversando sexta-feira mais uma vez. Quem não assistiu o vídeo de sexta-feira, assista o vídeo que eu falei sobre depressão, porque eu detalhei outras questões, né? E aí, o que acontece? Nesse período agora de Covid, né? Justamente por conta das questões que eu citei lá na live de sexta-feira, muitas pessoas estão enfrentando um processo depressivo.
Então a gente precisa reforçar cada vez mais os nossos conhecimentos, né? A psicóloga Roberta aqui Nunes, vejo que tem outros psicólogos aqui no Instagram, a gente precisa cada vez mais nos atentar para determinados sintomas, né? E aprender a agir da melhor forma para ajudar essas pessoas, porque infelizmente o número aí de pessoas depressivas, de idosos especialmente, está aumentando, né? Agora um alerta que eu coloco para todos. Depressão é uma doença multidimensional, como a gente conversou na sexta-feira. Então, esse idoso, ele não pode ser acompanhado só pelo psicólogo, ele precisa do psicólogo, né, Roberta? Ele precisa do psicólogo, ele precisa ser orientado a fazer um exercício físico, porque ele vai produzir os hormônios do bem-estar, ele precisa ser orientado em relação à questão da alimentação, ele precisa ser orientado em relação à questão da interação social, né? Então, a gente precisa estar atento a toda essa questão multidimensional para a gente estar orientando, né? A Roberta me perguntou a próxima edição do curso. Provavelmente, Roberta, vai ser em agosto, tá? A gente finalizou semana passada essa turma, agora a gente está no processo de emissão de certificados, né? Agosto a gente provavelmente vai ter a outra turma e a gente vai ter o módulo 2, para quem já fez o módulo 1 ou para quem já tem um conhecimento na área de saúde do idoso e gerontologia. Porque o módulo 1, Roberto, é um módulo base, tá? Para quem não tem noção sobre os conceitos relacionados ao processo de envelhecimento saudável, envelhecimento ativo, qualidade de vida do idoso. E o módulo 2, módulo 3, a gente vai trabalhar questões mais profundas. E aí, julho, provavelmente, a gente tem módulo 1, agosto, módulo 2, setembro, a gente vai ter o treinamento SOS Alzheimer de novo, para quem trabalha com idosos que têm a doença de Alzheimer. Deixa eu ver, Maria Helena colocou aqui para mim, quando o idoso fica muito parado com um olhar fixo, é demência? Então, Maria Helena, não tem como falar se é demência porque ele fica com um olhar fixo. A gente tem que, quando você fala olhar fixo, eu acredito que você está falando a questão da apatia, né? Aquele idoso que parece que não está muito ligado no ambiente, não está muito interessado nas coisas, né? Está meio com um olhar meio flutuando, meio no vazio. Esse pode ser um sinal tanto da depressão quanto da demência, mas associada a outras coisas, associada a uma queixa de memória, associada a uma dificuldade na questão do julgamento das coisas, né? E não só a questão de estar com o olhar parado. Então tem que avaliar, tem que pedir um médico para avaliar, falar desse sintoma, para que seja realmente visto. Porque pode ser um sintoma da depressão, pode ser um sintoma da demência, mas tem que associar com outras coisas. Só esse sintoma não tem como a gente saber, tá? Quero dar uma boa noite aqui para Vivi Personal. Seja bem-vinda, Vivi. Gratidão aí pela sua presença, tá? Rosângela Apio, minha amiga linda. Te amo, lindona. Boa noite. Laodiceia Bueno, estou no processo de depressão pós-luto, seguida do isolamento por causa do Covid, né? Então, a gente precisa muito, como eu falei, né, gente? Você que é idoso, Laodiceia, que eu já acompanho, foi minha aluna também no treinamento, a gente voltar, Laodiceia, não sei se você já começou a fazer uma atividade física, pegar um sol, vitamina D, estar observando a questão da sua alimentação, buscar um acompanhamento médico que é importante. Tem muitos psicólogos nesse momento fazendo tanto um acolhimento, e aí inclusive pela internet, um acolhimento gratuito, quanto tem alguns psicólogos que estão fazendo, por exemplo, um preço social, um valor baixo, né, um valor que caiba no bolso das pessoas para fazer o acompanhamento. A gente tem, se você for dar uma olhada no Instagram, tanto no Instagram, quanto no Facebook, né? A gente tem algumas associações que estão fazendo esse trabalho gratuito, então é muito importante, tá? Mas volta você, eu acho que você estava na live de sexta-feira, vamos entender, começar a processar que a gente não tem controle sobre essa situação, né? E que a gente tem que continuar vivendo a nossa vida. Vivendo, fazendo nossas atividades, né, nos alimentando. Eu sei que você está isolada, por exemplo, você não está em contato com outras pessoas, então você está segura na questão do Covid, né? Então agradeça a Deus que você tem essa possibilidade de estar numa área mais rural, estar mais tranquila, pode pegar seu sol, tem seu quintal, seu sítio, se eu não me engano, né? Para dar uma caminhada. Então aproveita, agradeça todo dia as possibilidades que você tem e procure o médico, procure um psicólogo, procure se exercitar, procure se alimentar bem, tá bom? E por outro lado, respeite também o seu momento, respeite
É o que eu falei na aula anterior, um dos problemas que a gente tem é a gente tentar segurar os nossos sentimentos, sabe? A tristeza que a gente tem, a gente tem medo de falar sobre isso e a gente ser condenado com o outro, isso é muito ruim. E isso realmente, de fato, acaba desembocando um dos fatores aí, né, que acaba desembocando na depressão. Então, reconheça a sua tristeza, aos pouquinhos você vai aprendendo a lidar com ela, buscando sempre seguir nessas orientações anteriores que eu falei e aceitando que aos poucos você vai melhorando, com certeza, tá? Eu acho que nesse momento é um processo de flutuação que acontece com todos nós, né? Tem alguns momentos também, por exemplo, como eu trabalho em um hospital, tem alguns momentos que eu também fico triste, né? Eu lembro do plantão, acho que há 2 semanas atrás, quando eu estava saindo do plantão, 4 pessoas na enfermaria foram diagnosticadas com Covid. Essa semana, por exemplo, eu tive uma amiga muito especial, diagnosticada também com Covid. Então, isso dá uma mexida na gente, tá? Na hora dá aquela mexida, dá aquela tristeza, mas depois a gente entende que são coisas que a gente não consegue controlar. Então, tudo aquilo que a gente não consegue controlar, a gente se apega à espiritualidade, né? Se você for uma pessoa espiritualista, espiritualizada, religiosa, a gente se apega a isso, a gente se apega nas nossas esperanças, a gente se apega naquilo que a gente pode fazer, que é cuidar da nossa imunidade, da nossa alimentação, manter a nossa vida funcionando, que a gente não pode parar. Se a gente para de fazer as nossas atividades, aí é que a tristeza vem, fica e fixa, né? Então, a gente tem que continuar nos movimentando, que aos poucos as coisas vão melhorando, né? Glaciete, boa noite, Glaciete, saudade de você. Eliane Lauro, boa noite. Jace, minha mãe é portadora de Alzheimer, fica quietinha, paradinha, o que fazer? Deixo ela no mundinho onde se encontra? Sim, não sei em que fase que ela está, tá? Pode ser a apatia, como pode ser uma depressão inicial, que às vezes acontece com o idoso que está na fase inicial da doença de Alzheimer. Mas se ela está ali quietinha, se não é uma tristeza, é uma apatia, que são coisas diferentes, a apatia você olha para a pessoa e você vê que ela está inerte. Ela não está feliz nem triste, ela simplesmente é como se ela não estivesse ali vendo movimento, ela está num vazio. Isso é uma coisa, um comportamento normal, tá? Na doença de Alzheimer. Agora, tristeza aí já é outra coisa. Você vai perceber ela chorando, você vai perceber um olhar triste. Aí, nesse caso, cabe uma intervenção, um acolhimento. Nem tanto falar, como eu sempre digo, né? O idoso que tem a doença de Alzheimer, ele tem dificuldade para entender, para processar as coisas que a gente fala, se ele já estiver especialmente no estágio intermediário para lá. Então, só o fato de você olhar com carinho, de você abraçar, de você estar ali ao lado, já vai trazer um conforto para sua mãe, tá? Então, se você tiver na dúvida se é uma apatia ou se é uma tristeza, fique ali ao lado, ofereça um carinho, ofereça um colo, né? Deixa ela perceber que você está ali, que você está amando, que você se preocupa com ela. Isso é mais do que suficiente, é bem melhor e mais efetivo, no caso da doença de Alzheimer, do que você falar. Quanto mais você fala, mais dificuldade sua mãe vai ter para entender, tá? Boa noite, Fernandes, Honorato Fernandes, seja bem-vindo aí a essa live, tá bom? Laudiceia colocou aqui, faço um pouco de exercício, tomo bastante sol, mas estou precisando de coisa que traz alegrias. Bota uma música, Laudiceia, para você assistir. Até lembrando, né, nesse plantão que eu saí, que tinham 4 pessoas que foram diagnosticadas com Covid no hospital, eu saí de lá, na hora que eu estava saindo do plantão, fiquei muito nervosa. Aí porque o que acontece? Além da preocupação com as pessoas, o hospital onde eu trabalho, ele tem muitos idosos. E ele não é um hospital referência para Covid, justamente por isso. Porque lá o Covid, teoricamente, não poderia entrar por conta dos pacientes final de vida que estão lá. Muito paciente fase final de câncer, né? Então eu fiquei com aquela preocupação muito grande com eles. E com a preocupação com a minha filha. Porque eu ia descer, minha filha já estava me aguardando, né, no carro para a gente descer, para vir embora, descer a serra. E aí eu fiquei muito nervosa, que eu falei, poxa, como que vai ser? E se eu tiver aqui, né, Covid, passar para minha filha, aquela preocupação toda. Mas aí, Laudice, quando eu cheguei em casa, quem acompanha meu perfil pessoal aí deve ter visto, né? Eu entrei no YouTube, eu vi que ia começar uma live do Martim da Vila. Quem me conhece aqui sabe que eu adoro samba, né? E aí, a hora que eu vi a live do Martim da Vila, botei na live, minha filha, me arrumei, fiz maquiagem dentro de casa e comecei a sambar.
E aí comecei a sambar, e a tristeza foi passando, sabe? Porque a música tem esse poder muito grande. Se tiver algum musicoterapeuta aqui, também pode dar a palavra. Inclusive, convido, se tiver um musicoterapeuta, a fazer uma live comigo. A música, ela tem esse poder de mudar o nosso estado. Então, Odisseia, por exemplo, se você estiver triste e você botar uma música alegre, você não consegue ficar triste mais. Não consegue, duvido que você vai conseguir. Então eu trabalho muito isso comigo, tanto o exercício físico, tanto a música. Os dois funcionam muito bem, a corrida e a música. Então se eu estiver muito triste, ao invés de colocar uma música triste, como as pessoas colocam, né, eu coloco uma música alegre. Rapidamente o estado muda. Então a gente tem que ir descobrindo o que faz efeito pra gente. Pra mim é a corrida e a música, tá? Pra você talvez seja a leitura de um livro, talvez seja, não sei, sentar, se silenciar. Talvez seja, o que mais que eu posso ver aqui? Colocar um filme de comédia, por exemplo. Tem gente que acha estranho, mas eu tô triste, depressiva, vou ver comédia. Óbvio que você vai ver comédia mesmo. Porque aí aquele pensamento, o problema da depressão é esse, nosso pensamento é negativo, autoestima ruim, tudo vai acontecer ruim, tudo vai piorar cada vez mais. O pensamento da cabeça de quem está com depressão é só esse. Aí, de repente, você coloca um filme de humor e acontecem coisas engraçadas ali, seu humor já muda também. Então a gente tem que ir aos poucos ir descobrindo o que faz efeito pra gente, tá bom? A Raquel colocou aqui que gostou do meu look. Você e Helena, Raquel, você, Helena e Graciete. Toda vez que eu boto uma blusinha assim de pescocinho, vocês gostam. Eu acho que eu vou adotar, entendeu? Esse estilo aqui do pescocinho, que eu tô achando que fica legal, fica chique. Deixa eu ver aqui, Lene Guedes, boa noite. O Sol colocou, precisamos soltar, chorar, não tem nada de errado, isso aí. Não tem Mulher Maravilha, né, Sol? A gente tem que conversar, é isso mesmo, esse cenário, gente, a gente tem que falar, qualquer cenário da vida, mas nesse especial. Tá triste? Aí você fala, chora. Depois que você chorar tudo, bota uma música alegre, bota um filme alegre, faz um exercício que as coisas vão melhorando. Clema colocou aqui que está no plantão. Não tem problema não, Clema. Já está acabando o vídeo, inclusive vou colocar o link desse vídeo lá no Gerontologia também. Depois, quando vocês forem revisando o conteúdo, né, vocês vão revisar esse conteúdo da depressão adicional, aquele vídeo que a gente fez lá da depressão, tá? Laodiceia colocou aqui que se apega à espiritualidade, né? É isso mesmo, né, Laodiceia? Laodiceia colocou aqui que gosta da alegria que eu transmito, mas é isso, né? Tem meus dias tristes também, tem meus dias chorosos, quando eu tô com vontade de chorar, eu choro pra caramba, né? As meninas que estão aí no canal do Telegram, você que não está também, se inscreva, né? Quando eu tô triste, eu falo, olha, gente, aconteceu isso aqui, hoje eu vou ficar offline. Fico offline, choro, de noite faço uma atividade física, boto uma música e no outro dia acordo boa. E assim a gente vai indo, né? Assim a gente vai levando. Maria Teodora, gostou das dicas? Deixa eu ver aqui. Carlos Alexandre. Minha irmã cuida de mamãe, né? A mãe dele tem Alzheimer, a irmã cuida da mãe. Ela passou por várias fases, no momento ela não reconhece a casa que mora há 40 anos. Fica querendo ir embora o tempo inteiro para a casa dos pais que faleceram. A pergunta é, essa fase é temporária? É temporária, Alexandre. A Alexandre está me falando o seguinte, que a mãe dele já não reconhece, as pessoas, assim, um reconhecimento, né, da casa, ela não vai reconhecer mais. Isso é progressão da doença, tá? À medida que a doença vai avançando, ela não vai reconhecer você, ela não vai reconhecer seus irmãos, ela não vai reconhecer a casa. Esse é um processo progressivo na doença de Alzheimer, tá? Agora, essa questão dela ficar o tempo inteiro querendo ir para casa vai passar. Isso é a fase intermediária da doença de Alzheimer. Eu vejo muitos cuidados, é cansativo, então muitos cuidadores ficam esgotados com isso. O que eu sempre digo é o seguinte, infelizmente, o pior vai vir, tá, Alexandre? Eu falo isso, por que eu falo isso? Para você acalentar seu coração hoje e aproveitar esse momento, tá? Porque essa fase que ela está querendo ir embora para casa, já estando na casa dela, que é triste, que é estressante, é uma fase onde ela fala, não é verdade? É uma fase onde provavelmente ela ainda está andando. Só que vai chegar o momento que ela não vai falar, que ela não vai corresponder a vocês, que ela vai ficar restrita ao leito. Então essa fase vai ser muito pior do que agora. E aí, quando chegar lá, aí você vai se lembrar assim, nossa, eu queria que a mamãe estivesse pedindo para voltar para casa de 5 em 5 minutos. Entende? Então, assim, é cansativo, é estressante pra caramba, eu sei que é, mas toda vez que você estivesse no seu limite, aí você pensa assim, não, eu vou aproveitar isso aqui.
porque aqui mamãe tá falando, mamãe tá andando, né? E aí eu quero sugerir para você, eu tenho um vídeo lá no canal do YouTube que fala sobre isso. Tem 2 vídeos, né? Eu acho que tá o título, eu acho que está síndrome, eu não sei se o título está Síndrome do Pôr do Sol, ou se o título está Quando o Idoso Pede para Voltar para Casa. Eu acho que tem 2 vídeos, tá? Tem 2 lives lá. Entra lá no meu canal. Se você não achar pelo nome, tem lá uma playlist Doença de Alzheimer. Tem mais de 50 vídeos sobre a doença de Alzheimer. E você vai assistindo aos poucos e tem sobre esse assunto também, tá? E aí, como eu falei, futuramente a gente abre vaga também para o treinamento, se você quiser fazer, tá bom? Treinamento SOS Alzheimer. Vai ser interessante, mas entra lá no YouTube, tem uns vídeos sobre as fases da doença de Alzheimer, inicial, intermediária, avançada, quando o idoso quer voltar para casa, quando o idoso não quer tomar banho, quando o idoso não quer comer. Então entra lá, assiste o vídeo, tá bom? Qualquer dúvida pode colocar seus comentários lá, que a gente vai conversando, tá bom? Sol colocou aqui, verdade, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá, isso aí, Sol. Canta forte, canta alto. Gente, não deixar a tristeza ficar. A gente aceita ela tá aqui, eu vou chorar, vou aceitar, tô triste mesmo, mas já que eu tô triste, eu vou botar uma música alegre aqui e vou jogar ela embora. Já aceitei que ela tá aqui, agora já chorei, agora eu vou mandar ela embora, né? Maria Helena colocou aqui, deixa eu ver. Raquel, né? Aqui quem é depressivo é o meu marido, vai logo escutar a música. Isso aí. A música, gente, a música é uma terapia para a alma, né? Cosmo da Silva, seja bem-vindo. Maria Helena veio pro Instagram, né, Maria Helena? Tava ruim lá no Face, Maria? Fala pra mim. Acho que é isso, gente. Bom, acho que é isso. Eu quero pedir a vocês, mais uma vez, quem não se inscreveu no YouTube, se inscreva. Quem é novo no Instagram e no Facebook, eu tô vendo que tem bastante gente nova. Entra lá no canal, se inscreva. As pessoas que mandaram stories aí perguntando do curso de gerontologia. Só provavelmente segunda quinzena de julho, módulo 1, módulo 2, primeira semana de agosto. Treinamento SOS Alzheimer, setembro, provavelmente, tá? Vou atualizar algumas coisas, alguns vídeos, né? Então fiquem atentos aí. E vou lançar no final dessa semana, provavelmente ao início da próxima, um e-book, tá? Para vocês que são idosos aí, então fiquem atentos, tá bom? Maria Helena colocou aqui que a imagem estava bom no Face. Ai, que bom, Maria. Gente, então é isso. Vou finalizar a live, tá bom? Gratidão aí quem esteve comigo no Instagram. Gratidão pela presença de vocês. Compartilhem a live, tá bom? Curtam o vídeo aí no IGTV e me ajudem a crescer o canal do Instagram também, tá bom? Beijão. Tchau, tchau. E uma boa noite para vocês aqui no Facebook também, gente. Gratidão a quem aprendeu com essa live, se essa live foi importante para você, se essa live tirou suas dúvidas, compartilhe ela no seu Facebook, eu vou colocar lá no YouTube também, copie o link, coloque nos grupos do WhatsApp que você participa, nos grupos do Telegram, me ajude a crescer o canal e a levar essas informações para mais idosos, idosas e cuidadores, tá bom? Um beijão, Cláudia Múrcia, gratidão, minha linda. Entra depois, vai ficar salvo agora, tá bom? Você assistiu no YouTube ou assiste aqui, daqui a pouquinho, tá bom? Um beijão, então, gente. Tchau, tchau. Até a próxima live.